Olá! Dentro deste propósito tão lindo de despertar a igreja, despertar cada um de nós para o nosso chamado, para compreendermos este tempo e para fazermos exatamente aquilo que Deus quer que façamos, nós temos aí então, de acordo com a direção do Senhor, a nossa querida linda Márcia, a Igreja Oken de Uberlândia, queridos pastores Sandro e Rita, amados do nosso coração, nossos filhos queridos, nossos Gideões aí, Gideões mirins, Gideões da oração, da adoração. Então vamos ter uma meditação dentro deste texto, este capítulo maravilhoso, este capítulo profético escrito por Isaías, o profeta do Senhor. Isaías 61 nos diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação para os cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Bem, aqui está bem claro um chamado, uma tarefa, uma incumbência de Deus, e este texto começa nos mostrando Deus nos capacitando para cumprir o seu chamado. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. É isto mesmo. O Espírito Santo foi enviado pelo Senhor assim que Jesus terminou a sua obra maravilhosa, ascendeu aos céus, assentou-se à direita do Pai. Ele enviou o Espírito Santo. Os discípulos que antes eram tão fracos, medrosos e chegaram mesmo a negar o Senhor, como foi o caso de Pedro, agora, com a unção do Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes, estavam ousados, fortes, destemidos, firmes na convicção e na revelação do Senhor Jesus, trazendo salvação e levando esta mensagem ao mundo inteiro. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, está dentro de nós, flui do nosso interior para a obra maravilhosa. Então o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Nós sabemos que nesse tempo de pandemia, esse tempo de lockdown, esse tempo de isolamento social, esse tempo em que a mídia e o mundo têm distribuído às pessoas o medo, principalmente o medo da morte, o medo da enfermidade, e tem trazido e semeado pânico e mesmo já implantando nos corações e nas nações o entendimento de um governo mundial. Nesse tempo, o Espírito do Senhor que está sobre nós nos unge para pregar as boas novas aos quebrantados. Há muitas pessoas quebrantadas, há muitas pessoas que estão aí e procurando saber o que eu devo fazer, como fazer. Esse tempo parados em casa trouxe muita reflexão sobre o sentido da vida, sobre a necessidade de se alinhar. Aqueles que já conheciam a palavra de Deus, de se posicionarem de uma maneira mais ousada. Aqueles que ainda não conhecem, há uma sede no seu interior. Estão quebrantados, estão fragilizados, estão prontos para ouvir esta mensagem. O Senhor me ungiu para pregar. Então, eu estimulo você, a palavra de Deus nos traz este ânimo, este estímulo, esta direção para pregar as boas novas, para pregar a palavra, anunciar o Evangelho, pregar a cruz e a salvação em Jesus. A proclamar libertação aos cativos. Quantos?
Nós vivemos um tempo em que a maldade das pessoas que querem ganhar muito dinheiro, e nós sabemos que são pessoas que estão com grande poder sobre as nações, eles têm vivido de lavagem de dinheiro, vivido do tráfico humano, do tráfico de drogas, e nós sabemos quantos estão cativos, cativos da própria droga e cativos do sistema da distribuição da droga. Não só a droga, mas nós sabemos do tráfico humano, do sexo, da prostituição, prostituição infantil, sabemos de tantas coisas tão terríveis que aprisionam as pessoas. O Senhor nos enviou a curar os quebrantados de coração, pregar boas novas, libertação para os cativos e curar os quebrantados de coração. Há pessoas que hoje estão perdendo o sentido da vida, pensando em suicídio, por causa das condições e das circunstâncias adversas, por causa das pressões, mas é tempo de trazer esta mensagem tão maravilhosa. Esta mensagem do Senhor que traz libertação e cura, cura para os quebrantados de coração. A pôr em liberdade os algemados. Quem são os algemados? Algemados nós vimos aqui, né? Aqueles que estão cativos. Alguns cativos dentro de um quarto, dentro de um presídio, cativos ali, mas algemados. A pessoa pode ter liberdade de caminhar, mas está algemada a um peso que não deixa ir longe, um peso que não deixa voar, um peso que não deixa alcançar a vida, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Que ano aceitável é esse? Bem, Jesus veio na sua primeira vinda, o Senhor veio pregando salvação e liberdade. O Senhor veio pregando e trazendo esta mensagem que o reino de Deus havia chegado. Esta é a mensagem a um rei. E o reino de Deus é um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino de justiça. E nós devemos apregoar que o reino de Deus chegou. Mas nós sabemos também que está próximo o dia da vinda do Senhor, para trazer o julgamento, para estabelecer aqui o seu reino. E é necessário que preguemos esta mensagem nesse tempo, a consolar os que choram. Não sei qual seria o seu dom, o dom de pregar as boas novas. Você é um evangelista? Claro que todos nós fomos chamados para evangelizar, mas existem aqueles que têm o dom para evangelizar. Falam palavras simples e os corações se quebrantam e recebem Jesus. Há aqueles que têm o dom para curar. As suas mãos destilam o óleo do Senhor e ao imporem suas mãos sobre os enfermos, eles são curados de todas as moléstias. Há aqueles que têm o ministério da libertação, de realmente ministrar a libertação, discipular e levar a pessoa que estava cativa a uma vida próspera, feliz e liberta. A consolar os que choram é um ministério de consolação, um ministério de estar ali junto, trazendo uma palavra, ânimo. Há pessoas que gostam de estar nos velórios, gostam de trazer uma palavra nos velórios, às vezes nem conhecem o falecido, aquela família, mas ali estão para trazer a mensagem. A pôr os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Aqui agora está falando sobre o ministério dentro da igreja, em Sião. Sião nos fala de louvor, nos fala de Jerusalém, nos fala da igreja. A pôr os que estão em Sião, os que estão de luto. Nós enfrentamos o luto, enfrentamos as adversidades, enfrentamos as tristezas, experimentamos as tribulações. Mas há esse dom
o dom como mestre, o dom como pastor, para pastorear as ovelhas. Os que estão de luto, trazer-lhes uma coroa em vez de cinzas, autoridade, ministrar autoridade, trazer óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Então, ao ministério pastoral, para acompanhar, para cuidar, para trazer para cada irmão, para cada ovelha, o foco certo, a direção correta para olhar e mudar a tristeza em alegria, a fim de que estes que pertencem ao Senhor se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. É muito importante que eu e você, que nós compreendamos qual é o nosso chamado e façamos bem aquilo que Deus nos chamou para fazer neste tempo. Eu quero só finalizar trazendo aqui as consequências, trazendo o trabalho que vai sendo feito quando nós nos dispomos a ouvir a voz de Deus e a obedecer-lhe. Então, o que vai acontecer? Verso 4, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Um trabalho de reedificação. Com esse tempo, sem os cultos presenciais, nós vivemos isso. É necessário edificar e reedificar. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Aqui, uma situação peculiar a Israel, que estrangeiros ajudaram na reconstrução da nação. Nós vemos lá os muros de Jerusalém hoje, foram reconstruídos por não-judeus, por estrangeiros, durante tantas gerações, cumprindo-se essa palavra. Mas nós sabemos que o que acontece em Israel, a fonte do que está acontecendo lá é a oração, a intercessão do povo de Deus. E é maravilhoso saber que Deus nos ouve e Deus nos responde. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e farei com eles aliança eterna. Tudo isto em relação a Israel. A sua posteridade será conhecida entre as nações, seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Neste texto maravilhoso, Deus fala conosco como igreja. Deus fala conosco como os dons que Ele nos deu para ministrarmos nesta época. E Deus fala sobre Israel, sobre as suas promessas para esta nação. E como no toque do chofar aí, logo no início desta reflexão, deste projeto tão lindo, esse toque do chofar nos faz olhar para cima, nos faz olhar para Israel, nos faz ver que em breve o Senhor virá e precisamos anunciar e trabalhar por isso. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa cumprir este chamado como intercessor, como adorador, como pregador das boas novas. Deus te abençoe.